E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê. Eu sou o Yuri. E vamos começar, então, o nosso perguntas e respostas dessa semana? Bora, vamos lá. Então, vamos lá, vamos dar início. Então, é o seguinte, essa é uma pergunta do Jairo Fotografia Oficial. Ele diz assim, qual fotógrafo de fora você curte que usa flash? Sabe que eu comecei a fotografar com flash, me apaixonar pela fotografia com flash, vendo as fotos da Annie Leibovitz, né? Para mim, ela é a minha maior referência. Tem vários fotógrafos aí, né? Bob Wolfson, brasileiro, e J.R. Duran, mas dentre as maiores referências, para mim, a Annie Leibovitz é o xodó, assim. Eu admiro muito ela e ela é minha inspiração, né? Comecei a fotografar, a gostar da fotografia com flash, por ver essa linguagem da Annie Leibovitz, né? O fundo subexposto, uma linguagem bem marcante, né? Aquela fotografia dramática. E isso brilhou meus olhos, né? Fez com que eu me apaixonasse pela fotografia com flash. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, então. Vamos. Essa é uma pergunta do Di Domênico. Ele fala assim, o que são e quando usar aqueles adicionais da carga do flash? 128 mais 0,5, por exemplo. Sim. Vamos lá, o flash é dividido em frações, né? A carga do flash. Então, imaginando ali que 1/1, ele está em sua carga máxima, né? 1/1, 1 é toda a carga, barra 1 dividido por 1, né? 1/1. 1/2, ele está em meia carga. 1/4, ele está 1/4 de carga. E por aí vai. E quanto maior o número ali, né? Depois da barra, menor vai ser a carga do flash. Então, quando eu uso essas frações, para mim, é uma das grandes vantagens de se fotografar com o flash manual, né? Que a gente pode colocar, por exemplo, 1/128 mais 0,4 mais 0,7. Quer dizer que ele está se encaminhando lá, imagina, 1/128 mais 0,7, ele está se encaminhando para 1/64, mas Pouquinho. São ajustes finos, né? Para que eu consiga ajustar minha carga em ajustes muito finos. Então, coisa que fotografando em TTL eu não tenho todo esse controle, né? Entendi. Então, a carga é dividida em várias frações e eu posso ajustar pouquinho em pouquinho ali para ter a minha luz ideal, né? Minha luz bem assertiva, mais assertiva. Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Romildo Roesler. Acho que é assim que se pronuncia. Certo. Dá para começar um estúdio usando só flash, speedlight e octabox? Com certeza, com certeza. Essa questão da fotografia do estúdio, muito se tem um tabu em cima disso, né? Para montar um estúdio eu preciso ter uma tocha de estúdio. Não é assim, né? Muitas vezes um flash speedlight ele vai ser melhor para o estúdio, depende do que tu for fazer, do que uma própria tocha, né? Então, por exemplo, para fotografar em cargas baixas, né? As tochas tradicionais, né? Se não for uma tocha própria para isso, ela não tem a duração do flash tão rápida quanto um flash speedlight. Por exemplo, eu posso usar 1/128 de carga lá no speedlight para congelar, fazer uma fotografia de produto, um splash, né? E para isso eu precisaria de uma tocha específica, por exemplo, uma tocha Einstein, né? Que tem um acendimento da lâmpada. A lâmpada acende e apaga em um curto espaço de tempo, né? Ela é própria para fotografar, para congelar o movimento, né? Então essa lâmpada é muito rápida. Mas voltando, então, dei uma viajada, né? Voltando para a pergunta dele, sim, dá para montar um estúdio só com flash speedlight, octabox, né? A única questão do estúdio ali é que tu vai ter toda aquela tua luz, tu que vai controlar ela, né? Então, eu aconselho a fotografar com o flash manual, para te ter justamente essa questão dos ajustes finos, né? Que a gente ajuste pouquinho em pouquinho a luz, e o speedlight, essa é uma grande vantagem do speedlight para fotografar dentro de um estúdio. E se for fotografar com octabox, fica ligado, porque imagina uma fonte de luz grande, né? E dentro de um estúdio, ela tende a rebater, né? Então, quando a gente está fotografando no estúdio, como a gente tem aquela luz controlada, a gente pode controlar a luz, então tem aquela questão de bandeirar a luz, né? Que é não deixar a luz espalhar para onde tu não quiser, concentrar mais ela. Talvez usar um grid no teu octabox vai ser muito interessante quando tu quer mandar a luz mais direcional, né? Com
com certeza dá para montar um estúdio com speedlight e fazer fotos lindas. Essa é uma boa ideia de conteúdo, né? Fazer umas fotos de estúdio só com speedlight. Boa dica. Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta então? Vamos. Essa é uma pergunta de Giz C. Rocha. Você recomenda filtro ND para trabalhar com grandes aberturas em 50mm e 35mm? Do que ela tá... da distância focal, né? 50 e 35. Com grandes aberturas com 50. Com certeza. Eu indico o filtro ND e ele serve justamente para isso, né? O filtro ND serve para fotografar em grandes aberturas, quando se trata de fotografia com flash. Porque ele também serve para aquela questão de longa exposição, né? De dia, para a gente escurecer toda aquela luz que entra na nossa fotografia, né? Barrar toda aquela luz e deixar com que a câmera fique em longa exposição. Mas dentro da fotografia com flash, o filtro ND sim serve para fotografar em grandes aberturas, né? E aí a gente evita de ter que aumentar muito a velocidade para fotografar, porque aí tem aquela velha questão de que o flash vai entrar em high speed sync, e se não for um flash muito forte, talvez a gente encontre alguns problemas ali relacionados à intensidade da luz, tá? Mas sim a melhor opção, talvez a melhor opção para fotografar em grandes aberturas, o filtro ND, né? Para quem não tem um flash muito forte. Muito bem. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta de Sami Halley Fotos. Qual a potência ideal para usar o flash no Octabox para ensaios externos com o sol? Isso, na verdade, não existe, né? Não existe uma potência. Na verdade, quando a gente fala em potência, existe essa questão, né? A gente fala muito em potência, mas a potência é a única do flash. Cada flash tem uma potência única. Não tem como alterar a potência daquele flash, né? Então, quando a gente se refere à intensidade da luz ali de um flash, a gente costuma falar carga. Então, qual a carga? Não existe uma carga ideal, né? E nem uma potência ideal. Por exemplo, potência teria que mudar o flash, né? Mas não existe nenhum flash ideal, nenhuma carga ideal ali que tu vá usar dentro do Octabox. Mas lembra o seguinte, se tu for fotografar com o Octabox e fotografar externo, né, vai fotografar lá em um dia de sol. Então, imagina que o Octabox é uma fonte de luz grande. Então, aquele flash que vai estar ali dentro do Octabox, ele tem que dar conta de espalhar toda a luz ali dentro do Octabox, né? Mandar e direcionar para tua modelo. Se tu perceber que a tua luz não está dando conta, o teu flash não está dando conta do teu Octabox, eu sugiro que aproxime muito o Octabox, né? Ou até mesmo afaste o flash ali dentro do Octabox e mande uma intensidade, mande o flash frontal ao teu difusor, né? Vai perder um pouco da característica ali da luz do Octabox, porque ele não vai rebater em todo, né? Então ele vai ser uma luz mais difusa do que a própria luz do Octabox, né? Que ele manda o Octa e depois difunde a luz. Mas não existe uma carga ideal. Então, se tu tiver com um flash que não é muito potente, tu pensa, quanto maior o teu modificador de luz, mais ele vai exigir do teu flash, né? Então, se tu não tem um flash muito forte, usa um modificador de luz menor, tá bom? Mas eu nunca me apeguei nessa questão ali. Eu comecei a fotografar com um modificador de luz muito grande, que era o de 150 centímetros da Mako, e com o meu flash 600 da Canon, né? E ele mandou ver, ele dava conta, mas eu não tinha uma liberdade de fotografar em qualquer horário, né? Fotografar a qualquer distância. Então, eu prestava muita atenção nessa questão da distância que eu mandava a minha luz, e muitas vezes a gente usava algumas artimanhas ali, né? Dá uma olhada nos conteúdos ali, vamos separar um link, amor, para mostrar como a gente retira o assistente da fotografia, porque essa é uma questão muito legal, né? Principalmente para quem não tem um flash muito forte. Foi meu caso por muito tempo mesmo. Então eu aproximo muito a minha luz, faço a minha luz perfeita ali e depois eu faço outro clique sem a minha luz aparecendo. Daí a gente junta no Photoshop e problema resolvido. Tem a intensidade de luz que eu quero e também eu tenho o meu flash fora da cena ali. Muito bem, então a gente vai colocar o link embaixo aqui no vídeo, nos comentários aqui, para você poder ter acesso a esse conteúdo. Isso, né? Aí. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Alexandre. Ele diz assim: boa noite, meu amigo. Você usa CTO no Flash?
Não uso. Percebam que várias fotos ali que a gente posta, publica ali referente ao poder do flash, né? Porque lá a gente tem vários experimentos ali, né? De como modificar a luz, a cor da luz, e CTO seria a gelatina, né? Eu não uso gelatina, eu uso papel celofane, que ele faz basicamente a mesma coisa, né? Muda a cor ali do flash, a temperatura da luz do flash, e é muito mais barato, né? Ele é muito, muito, muito mais barato. Então, o papel celofane está R$1, R$1,50 na livraria. Então, eu compro de várias cores e tenho sempre na mão, é realmente muito prático e geralmente atende todas as minhas necessidades. Então, eu não comprei o CTO, mas sim, eu uso, né? Eu modifico a cor. Uma das características da luz, né? É essa questão da cor. Então, eu uso sim o papel celofane. Então, eu uso sim o papel celofane para modificar a temperatura do flash, né? Temperatura da luz do flash. Então, para deixar um ambiente mais frio ou mais quente, né? Ou trazer atmosfera. Toda uma atmosfera, uma questão ali de uma fotografia mais artística, né? Para que eu tenha aquela... trazer para o meu leitor, de quem está vendo a fotografia, um conceito de que eu quero passar, ajudar na minha linguagem. E a gelatina ajuda muito nessa questão. Por exemplo, eu vou fotografar uma menininha de 10 anos, tá? E ela é toda fofinha e meiguinha e a gente vai fazer umas fotos e com as bonequinhas dela e tal, e aí seria interessante a gente pensar naquela questão da paleta de cores também, né? Colocar um rosinha claro, naquela fotografia, talvez de fundo, não diretamente, não como luz principal, né? Mas trazer a nossa atmosfera jogando para aquele conceito ali, um rosinha claro, talvez um amarelinho, talvez misturando essas duas de fundo, né? E aí a gente vai brincando. Então, essa questão do papel celofane, gelatina, ajuda muito na fotografia para trazer o leitor, né, a entender como a gente quer transmitir essa fotografia. Muito bem. Então vamos para a próxima. Essa é uma pergunta do Thiago Dias Estúdio. Como escolher qual o tamanho do softbox ou octabox para comprar? Tem vários fatores que vão influenciar ali, né? Para quando a gente for comprar um modificador de luz, um softbox ou um octabox. Começando então pelo preço, né? Então, no que cabe no teu bolso. Começando por aí, qualquer equipamento eu parto desse pressuposto, né? Tem que caber no bolso da gente. E não adianta, vou comprar aqui, vou fazer um empréstimo para comprar um baita equipamento e tal. Eu acredito que a gente tem que começar com equipamentos mais simples, extrair ao máximo daquele equipamento, porque o que acontece é o seguinte, vou viajar um pouquinho, depois eu volto para a resposta. O que acontece é o seguinte, geralmente, quem está começando, ele não sei se está começando ou não a fotografar, mas o que acontece com quem está começando a fotografar? Tem equipamento simples, né? E com equipamento simples, eles já não tem resultados incríveis, né? Não tem aquelas fotos lindas. E aí eles olham os fotógrafos que estão há 10 anos no mercado fazendo fotos lindas e eles pensam, porque eles têm uma câmera boa, porque eles têm uma luz linda, um flash caro, né? Mas quando, na verdade, o que deixa aquela foto não tão interessante para quem está começando a fotografar é justamente pela falta da técnica, né? Pela falta do entender a luz, do entender o que está fazendo. Porque, por exemplo, um equipamento muito simples na mão de um fotógrafo que já saiba o que ele está fazendo, né? Que ele saiba o extrair o máximo, né? Trabalhar no melhor do que aquela câmera pode oferecer, ele vai ter resultados incríveis e muitas vezes imperceptível, né? De uma câmera muito top, uma lente muito top para um equipamento simples. Então, começando por aí, compra o que o teu bolso pode pagar e daí tem outra questão que é o que tu vai fotografar, né? Porque se eu for fotografar pessoas, eu vou buscar modificadores de luz para determinadas situações que eu vou fotografar. Se eu for fotografar pessoa dentro do estúdio, retrato, eu não preciso de um modificador de luz enorme, né? Por exemplo, um softbox de 120 centímetros, ele, para uma foto de retrato, é um modificador de luz enorme, né? Principalmente se eu aproximar ele. Mas eu posso usar também modificadores de luz, por exemplo, um modificador de luz dura
para fazer foto de retrato. Posso fazer fotografia de corpo inteiro, posso fazer fotografia de grupo de pessoas, né? Depende como eu quero a minha luz. Então, o que eu aconselho ele? A buscar uma característica de luz que ele queira, para daí então buscar aquele modificador de luz que vai atender as necessidades dele. Mas o que eu aconselho para quem está começando a fotografar com flash, né, é usar um modificador de luz suave, porque a luz suave ela fica mais bonito, mais fácil, né, do que buscar fotografar com uma luz dura. Aí a gente tem que ter um entendimento muito maior de iluminação para fazer uma fotografia com luz dura e que nos agrade. Eu sou muito suspeito para falar porque eu gosto muito da iluminação suave. Eu sou apaixonado pela luz suave. Aquela questão do contraste, né? A fotografia bem escura e muita gente confunde. Nossa, aquela tua luz dura, linda. Eu não faço, minha luz 99% das minhas fotografias é uma luz suave. Mas é uma fotografia dramática, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção para não confundir essa questão da suavidade da característica da luz, né? De ser uma luz dura, uma luz suave, ou com uma fotografia dramática, porque eu consigo, sim, e busco, inclusive no meu trabalho, uma fotografia dramática com uma luz suave. E dá para fazer uma fotografia dramática com luz dura também, né? Então, a dica que fica é: busca o que tu quer fotografar para depois buscar buscar o modificador de luz que tu precisa. Então, o que eu te sugiro? Olha as fotos aí, ó. Como é que eu faço para conseguir esse tipo de iluminação nessas fotos aqui? Manda para nós aí que eu vou te ajudar sobre o que tu precisa comprar em relação a modificador de luz. Muito bem. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é do Ciro Lula, nosso amigo Ciro. Cirinho. Quando tiro foto com flash do uniforme com colete refletivo, a foto fica escura. Sabe por quê? Olha o que está acontecendo, né? Bem provável que esteja acontecendo isso. O flash, vamos supor que ele esteja em automático, bem provável que esteja, né? Esteja em automático, em ETTL, se está fotografando com uma câmera. Isso acontece muito fotografando com celular, com flash também, né? Por quê? Imagina o seguinte, a câmera precisa fazer uma leitura de luz que está entrando ali, né? E o flash vai ajudar a câmera nessa questão para mandar a quantidade de luz certa, né? O flash precisa mandar a quantidade de luz certa. Então, ele manda 2 disparos de luz. Ele manda ele manda um flash para aquela luz bater naquela cena, volta para ele entender, para a câmera entender o que está refletindo de luz ali, o que está, quanto de luz está voltando, ele faz a medição da luz e aí manda. O que acontece? Um colete refletivo, ele bate a primeira luz, reflete bastante luz do colete refletivo. Aí volta bastante luz para a câmera, né? Aí o que ela faz? Opa, tá entrando muita luz. O que eu vou fazer? Eu vou mandar pouca luz. E aí a fotografia fica escura. Então é bem provável que está acontecendo isso. E esse é um dos motivos, né? Que dentro da fotografia com flash, eu não uso flash em ETTL, né? Eu gosto muito dessa questão de fotografar com flash manual. A gente demora um pouquinho mais para pegar a manha ali, mas a gente não tem esse tipo de surpresa. Então, fotografa ali, Ciro, fotografa com flash manual, tá? Que tu vai resolver essa questão ali do flash errando na medição da luz. Muito bem. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Marquinho Fotografia. Tem um Speedlight Yangnu, um 565 e um 560. Qual devo usar em um Octabox 120 centímetros e qual na sombrinha difusor? Desculpa, repete quais os flashes que ele tem. Ele tem um 565 e um 560. São Speedlights da Yangnu. Sim. E ele tem um Octabox, o tamanho é? 120 e uma sombrinha difusora. Usa o flash mais forte, 565, no Octabox, né? Porque é um modificador de luz maior. E o outro usa na sombrinha. Mas isso não é uma regra, né? Depende de como tu tá mandando a tua luz ali, qual a tua necessidade de intensidade de luz ali, né?
Mas se tu for fotografar com as duas juntos, dá para fotografar com as duas dentro do Octa. Existe também essa questão de um adaptador, né, para colocar dentro do Octa também. Se quiser fazer uma luz e fazer com mais intensidade de luz, junta a intensidade de luz dos dois flashes ali. Quem sabe dá para fazer uma brincadeirinha ali com High Speed Sync, né? Tudo é questão de teste, mas não existe uma regra não. Muito menos dentro da fotografia e da iluminação. Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta de IJ Maia. Pelo que notei, o senhor usa a velocidade máxima de sincronia sem High Speed Sync na maioria dos trabalhos. A dúvida é, existe alguma situação que o High Speed Sync seja extremamente necessário ou sem ele eu não conseguiria atingir um resultado específico para minha luz? Na verdade, não é uma regra, não sei se é a maioria dos meus trabalhos, a maioria dos trabalhos antigos, com certeza, quando não tinha um flash muito forte. Prefiro sim fotografar dentro do limite de sincronia, se não é minha prioridade fotografar com grandes aberturas, eu fotografo dentro do limite sim, e grande parte das vezes eu gosto dessa questão da fotografia com todas as áreas em foco, né? Principalmente ali a nitidez que causa na minha modelo, no meu primeiro plano ali, com a abertura fechada, né? Mas essa questão de se existe um caso que eu precise, que não tem como escapar do High Speed Sync, se eu estou fotografando com um flash muito potente e eu estou fotografando abaixo de um sol torando ali, eu vou primeiro ajustar a luz do sol que está entrando na minha modelo, né? Existem várias formas da gente fazer isso, mas, e sim, aí nesse caso, para eu controlar a intensidade da luz do meu flash, para eu mandar a intensidade da luz do meu flash, e com a minha velocidade alta, eu vou precisar sim usar o High Speed Sync, né? Ou então o filtro ND, né? Então, se eu não tenho o filtro ND, aí sim eu vou usar o High Speed Sync. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue resolver a fotografia simplesmente buscando fotografar com um fundo que não tenha tanta intensidade de luz, né? Para a gente fugir dessa questão do High Speed Sync. E a gente também pode, que é a opção mais barata, né? Mais rápida não, mas é a mais barata e mais eficaz de não usar o High Speed Sync, é esperando a luz do sol baixar. Horários alternativos, a gente vai ter uma fotografia linda, uma luz linda, sem estar precisando forçar do nosso flash, né? Puxar de uma intensidade que ele não tenha, né? E para que a gente acabe ficando frustrado. Muita gente me diz, meu flash é fraco, não consigo aquela foto com fundo escuro. Na verdade, isso é uma desculpa, porque a gente pode esperar a luz baixar e fazer a fotografia com fundo escuro. Vamos lá, essa é uma pergunta do Mais Um Pro HD. Você usa o flash em manual? Sim, uso o flash manual. Principalmente porque eu tenho controle total da minha iluminação, né? Então, o que seria um lado negativo do flash manual, que muita gente diz, o flash manual eu tenho que ficar adivinhando. Não é uma questão de adivinhação, né? A gente precisa entender como que a luz está indo. Então, geralmente eu acerto a minha iluminação em 2 cliques. 2, no máximo 3 cliques, né? Então, eu conheço o modificador de luz, isso é uma coisa muito importante também. Conhecer o modificador de luz e como ele trabalha junto com o meu flash, como os dois trabalham juntos, né? Para daí, então, eu ter mais know-how, para eu ter mais experiência de quanto eu preciso mandar de carga para fazer a luz que eu quero. Então, eu sim fotografo em manual e sim acerto em 2 cliques a minha fotografia e depois eu faço ajustes finos da minha iluminação, baixando um pouquinho a minha luz, erguendo um pouquinho a minha luz, também é uma forma de controlar a intensidade, aproximando um pouquinho a luz, afastando um pouquinho a luz, né? Então, só tem que, quando eu falo esses ajustes finos de iluminação em relação à intensidade, tem que prestar muita atenção. Quando a gente vai mexer na distância, a gente mexe também na característica da luz, que vai deixando ela mais dura, né? Não só menos intensa, mas a gente vai deixando a nossa luz mais dura. Então, eu sou muito fã da fotografia com luz suave, então eu fotografo com a fonte de luz muito próxima, e para eu ter uma luz muito suave, né? E ajusto ali a minha intensidade. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta de Shimi. Qual equipamentos você indica para fotografia com flash em escritório pequeno?
Se é um escritório pequeno, imagino que ele vai fazer uma fotografia, um retrato, né? Um retrato institucional, né? Então, modificador de luz não muito grande. Mas cuida aí, não muito grande, eu digo um octabox de 80 centímetros, né? Um tamanho bom, um escritório pequeno para a gente trabalhar. E eu evitaria fotografar com uma sombrinha difusora nesse caso. Porque uma sombrinha difusora, ela é uma bomba de luz, né? Ela é uma luz linda e para fotografar externa é perfeita. Mas quando a gente começa a fotografar com uma sombrinha difusora, espalha a luz para todo lado. E aí a gente acaba que perde um pouco do controle. Um pouco não, perde bastante do controle da luz, né? Porque ela rebate muito. Então, eu aconselho, Octabox, né? 80 centímetros. Rebatedor, na verdade com essas duas opções ali que eu te dei, um rebatedor e um octabox de 80 centímetros, tu já vai resolver o retrato de uma fotografia, né? E busca também, se tu tiver a opção, né, de fotografar talvez com outro ponto de luz, com um grid, que o grid também direciona a luz, né? E quando a gente por que eu dei essa dica? Porque quando a gente tá fotografando em ambientes internos pequenos, o que acontece? Rebate muita luz. Então, aí a gente tem um pouco mais de dificuldade para controlar ela, né? E o grid, ele vem aí como um aliado, né? Uma opção de direcionar nossa luz. Muito bem. Então, vamos para a nossa última pergunta. Bora. Desse Perguntas e Respostas. É uma pergunta do Israel Chevrant, acho que é assim que se pronuncia. Me desculpe se não for. Qual a principal eficiência de usar o flash em High Speed Sync? Na verdade, o High Speed Sync é um modo que existe no flash que nos possibilita fotografar que ele sincronize em altas velocidades. Mas a ideia de fotografar o High Speed Sync não é para fotografar com altas velocidades, não é para que a gente consiga captar movimentos congelando e tal, né? Mas sim porque a gente está sempre precisando compensar na fotografia. Para fotografar em grandes aberturas, eu vou precisar aumentar a minha velocidade. E por isso as grandes velocidades, né? Então, essa é a ideia do High Speed Sync. A gente usa o High Speed Sync ali, muita gente não sabe para que serve, né? Aquele botãozinho do High Speed Sync. Então, se tu tá fotografando com ele ativado até 200 de velocidade, não se preocupa, não vai mudar em nada. Mas a partir do momento que tu passa do limite de sincronia da tua câmera, o teu flash começa a se comportar de maneira extremamente diferente, né? Se ele não tá ativo, ou ele vai bloquear ali o limite de sincronia da câmera, não vai passar, ou ele vai aparecer aquela cortina, né? Aparecer a cortina do obturador ali na tua fotografia. Mas essa, então, é o motivo de usar o High Speed Sync, né? Para que a gente consiga fotografar com flash em grandes aberturas, para que ele sincronize com o obturador da tua câmera em grandes velocidades. Muito bem. Então, estamos finalizando o Perguntas e Respostas dessa semana. Se a tua pergunta não foi respondida, ela vai ser respondida no próximo vídeo, tá? E se você tem alguma pergunta, deixa o comentário aqui embaixo ou nos stories, que todo dia tem uma caixinha lá que a gente... Exatamente, manda pergunta lá que a gente responde. Manda pergunta lá que a gente vai responder na semana que vem. Muito obrigada pela participação e até mais. Até semana que vem. Até a semana que vem. Tchau, Valeu. tchau. Obrigada.